Eu vou trabalhar somente esses padrãozinhos aqui, ó. Então, para a gente poder operar uma boa reversão, operar um bom suporte e resistência, eu gosto de operar usando Harami e engolfo, ok? Então é o seguinte, ó. Harami de alta, ok? Então, Harami de alta. Então, Harami de baixa, ok? E o engolfo, padrãozinho de engolfo. Esses padrãozinhos sempre vai aparecer no suporte e resistência, tá? Então, beleza. Então, hoje a gente vai trabalhar mômito e padrão de engolfo e Harami. Vamos ver como que vai ser a nossa assertividade aí, usando somente essa movimentação aqui. Então, ok. Eu tô desenhando também, porque já vou gravar essa aula aqui, já vou para subir no YouTube. O que a gente tem que entender é pelo menos isso, o que é Harami e o que é engolfo. Então, sempre é composta por três velas, tá? Então, vela número um, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Então, ok. Vela número um, vela de comando. Vela número 2, vela de confirmação. Vela 3, vela de gatilho. Então, beleza. Vela número um, vela de comando. 2, vela de confirmação. Então, a demonstração na vela de engolfo aqui, ó. Vela número um, vela número 2 e vela número 3. Beleza. De engolfo de baixa, a mesma coisa. Beleza? Agora vamos fazer aqui no Harami. Harami, ó. Vela de comando. Dois. Vela de
confirmação. E 3, vela de gatilho. Vamos pôr lá número 3 aqui, ó. Vela número 1, Harami de baixo, ó. Mesma coisa, ó. Vela de comando. 2, vela de confirmação. 3, vela de gatilho. Harami de baixo. Então, ok. Tá bem detalhado aqui. Vou deixar bem visível aqui para a galera ver. Essa aula vai ficar gravada, já estou gravando ela para o YouTube. Então vou subir essa aula lá, então vou deixar o máximo detalhado. Então eu vou usar somente contexto básico aqui, ok? Aqui eu só vou falar de coisa básica. Então, engolfo, harami e suporte à resistência, que é o mômetro. Então, maravilha, vamos lá. É o seguinte, hein? Agora, a gente tem que aprender a ler mômetro, suporte e resistência, encontrar volume de compra e força nas zonas de resistência e suporte, ok? Então, o mômetro é onde a gente encontra volume de preço, aonde tem bastante volume de compra, aonde tem bastante volume de venda, tá? Então, a gente usa esses volumes, que seria força de compra e venda, ao nosso favor. Beleza? Então, o mômetro, a gente vai encontrar eles no gráfico da seguinte maneira, tá? Aqui tem uma demonstração breve. Ela sempre vai sair, a resistência, o mômetro, ele sempre vai sair dessa seguinte maneira, ó. Vamos deixar aqui bem desenhado aqui agora, ó. Mômetro de resistência. Ó. Vamos pôr de vermelho. Mômetro vendedor. Entre parênteses. Sempre na resistência. Então vamos puxar uma linha aqui, ó. Resistência aqui, ó. Resistência.
Então vamos lá, ó. Beleza. O mômito vendedor nada mais, nada menos é uma resistência, tá? Então, a maioria aí, boa noite, Marcos. Boa noite, vai chegando. Boa noite, guerreiros. Então, alguns aí já vai saber do que se trata, mas eu vou falar explicado aqui por quê? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui pro YouTube, tá, galera? Então, eu vou deixar ele o máximo explicado para mim subir no canal lá para vocês poderem assistir a aula depois. Hoje a gente vai falar somente disso aqui, galera. Ó, a gente vai trabalhar isso aqui. Ó. Vamos falar de teoria sobre mômito e padrão de engolfe Harami, tá? Ou seja, a gente vai trabalhar suporte e resistência e usando padrão de análise de engolfo e Harami, tá? Com as suas movimentações. Então isso aqui é o básico para todo iniciante. Isso aqui é bem tranquilo para a pessoa que está começando a aprender agora no mercado. Então vamos lá. A gente tem que saber pelo menos de mômito. O mômito representa resistência, tá? Então, mômito representa resistência. Mômito vendedor representa resistência. Positivo? Então, ok. Então, o mômito vendedor a gente vai encontrar no gráfico sempre que tiver saindo uma vela grande, expressiva. Ó. Às vezes pode sair duas velas da mesma cor, às vezes 3 velas, 4 ou 5, tá? Não importa. Ou 6, às vezes vem 7. O mômito a gente vai identificar ele por várias velas da mesma cor. É aquela resistência que os vendedores começam a descer com várias velas da mesma cor, tá? Tem que ser todas da mesma cor. A partir do momento que vem uma vela verde, igual aqui, ó, suponhamos, ó. Veio uma vela verde aqui, ó. Pronto. Aí aqui encerrou, ó, aqui foi fechado um lote. Então aqui teria um lote. Esse lote representa um lote de mômito vendedor. Ou seja, essa resistência aqui, ó, tem volume de venda. Caso futuramente os compradores decidam subir lá e dependendo da forma que subir, essa força de venda que já está aqui, ó, que a gente já identificou ela, essa força de venda a gente pode usar ela a favor para a gente poder fazer uma possível operação nessa região, tá? Então, beleza. Então, sempre que vinha uma vela de cor oposta, ó, sempre que vinha uma vela de cor oposta, se encerra o movimento de venda. Então, ou seja, aqui forma um lote de vendedores, tá? Então, os vendedores, enquanto tiver saindo da resistência, ó, suponhamos aqui, ó, o preço começou a descer, ó, descer, descer, ó, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Aí no meio do caminho veio uma vela verde, nem que for um doji. Então, aqui, automaticamente, aqui, ó, fica registrado um fundo. E registrando um fundo é um suporte. Tá? Então, ou seja, aqui acaba de se registrar um suporte. E, ao mesmo tempo, esse mômito foi encerrado. Tá? Então, ou seja, vou explicar agora da melhor maneira para vocês entenderem. Por isso que essa aula vai ficar gravada no YouTube para vocês rever com calma. Só que tem uma regra, tá, galera? Ó,
resistência. Aí, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Exemplo que os compradores começou a subir, buscou essa região aqui de resistência. Aí começou a fazer um sinal de fraqueza aqui, ó, de reversão. Aí o preço começou a descer, ó. Veio a primeira vela vermelha, veio a segunda vela vermelha, veio a terceira vela vermelha, a quarta, ok? Então aqui, ó, vamos numerando as velas. Vamos numerando as velas. Vela 1, 2, 3. Estamos na quarta, tá? Então, imagina que o gráfico ainda está descendo aqui, ó. Tá? Imagina que ele está na quarta vela se movimentando. Ó, esses vendedores, eles saíram, eles começou a se movimentar a partir da vela 1. Então, ou seja, essa vela 1 representa, vou pôr aqui, ó, vela 1, que significa a primeira vela do movimento, representa a abertura de lote. Ok? Então, ela deu abertura do lote. Então, ou seja, o preço começou a se movimentar a partir da vela 1. Então, ela abria como se ela abrisse a porteira. Vamos supor assim. Como que eu posso usar um exemplo para vocês entenderem melhor? Bom, vamos explicando aqui para não confundir. Beleza. Então, a vela está no número 4. Aí suponhamos que venha número 5. Vela número 5 apareceu. Só que aí, aqui embaixo tinha um suporte, ó. Aqui embaixo tinha um suporte. Aí veio uma vela verde, ó. Nasceu uma vela verde aqui, ó. Bem nesse suporte. A primeira vela verde, ó. Vela número 1. Ó, vela número 1. Então, ou seja, a vela número 5 aqui, galera, ó. Essa vela número 5, ela representa, ó, vela 5 representa fechamento de lote. E olha que eu nem falei tão detalhado assim, igual eu tô falando hoje na minha mentoria que eu fiz com a galera em janeiro, hein? Eu falei disso aqui em janeiro com a galera na mentoria, mas olha que eu nem expliquei tão com paciência igual hoje. Tá? Então essa aula aqui vai ficar top. E vamos lá. Então, a vela número 5, ela representa fechamento de lote. Então, quer dizer, se a vela número 1 representa abertura de lote, abertura de lote é o que, galera? Vocês imaginam uma caixa. Ó, imagina uma caixa, ela sendo aberta da vela número 1 até a número 5, ó. Isso é um lote, tá? Então, quando a gente fala fechamento de lote, é aonde até a última vela da mesma cor, que seria vermelha, buscou. Tá? Então, a gente representa ali tem um lote. Ah, mas tá, beleza. O que significa? Mas como que usa esse lote?
Esse lote, a partir do momento que esse lote se fecha, aqui em cima fica registrado, tá? Fica registrado uma resistência. Ou seja, volume de preço. Então vamos pôr aqui, ó. Fica registrado uma resistência. E na resistência encontra volume de preço. Ou seja, entre parênteses, força predominante de venda. Fecha parênteses. Ok? Então, vou resumir de novo. Toda vez que chega a última vela vermelha, aí vem uma vela verde. Então fica registrada ali a última vela do movimento vermelho, do movimento de queda. E ali fica um lote, ali foi o fechamento do lote. Então na hora que a vela número 5 fecha o lote, automaticamente a resistência fica registrada. É onde que a gente puxa uma linha de resistência bem ali aonde o preço se movimentou na saída. Ali tem uma resistência e nessa resistência fica registrado volume de preço, ou seja, força predominante de venda. É onde que eu falo, ó, aqui em cima, imagina várias pessoas posicionado, tudo aqui, ó. Tudo aqui fazendo força para venda. Entendeu? Então vamos. Isso serve para compra também, tá, galera? Eu tô explicando aqui para venda, mas para compra também serve. Galera, já vai compartilhando a live aí, ó, já vai dando uma curtida para estar ajudando o canal. Para estar aparecendo mais pessoas aí, para a gente estar levando mais conhecimento para mais pessoas também, porque essa aula aqui eu vou tentar fazer o máximo detalhado aqui, tá? Bem básico mesmo, para todo iniciante ter uma possível facilidade de entender o contexto, tá? Para essa aula eu vou subir lá na plataforma. Então, beleza, ó. Vela número 1, tá? Aqui sobre isso, ok, tá? Abertura e fechamento. Então, vamos pôr aqui, ó. Vela número 1, abertura. Vela número 5, fechamento. Tá? Então, o que que isso quer dizer? Vamos fazer uma demonstração aqui, ó, para vocês entenderem como que a gente utiliza esse mômetro nas operações, ó. Então vamos lá, ó. Então, voltando à história. O preço veio descendo com a vela número 1, vela número 2, a vela número 3, a vela 4. Chegou na 5, bateu no suporte.
Então aqui tinha um suporte, ó. Uma região de suporte. E aí veio uma vela verde. Ok. Aí os compradores decidiram dominar o movimento. Então é onde os compradores começaram a fazer, ó, padrão de Harami, já fez um padrão de Harami de alta, suponhamos aqui. Aí veio a segunda vela, confirmou o Harami. A terceira começou a iniciar um fluxo. E imagina que esse fluxo começou a ir para a direção, tá? Ele começou a ir justamente para a direção aonde encontra aquela resistência que ficou registrada do mômito vendedor. Ali tem volume, tá? Então é como se fosse um rastro. Aquele rastro dos vendedores ficou uma galera tudo ali. Enquanto a maioria desceu, tá? Enquanto a maioria veio descendo aqui, ó, nos vendedores aqui, ó, suponhamos aqui, ó. Enquanto a maioria começou a descer aqui, ó, alguns preferiu ficar aqui, ó, nessa área aqui, ó, posicionado esperando o preço chegar para poder vender nessa região. Então, ou seja, é como se a pessoa esperasse o dólar valorizar, subir, para poder chegar no possível preço e vender. Tá? Então, imagina que aqui nesse espaço onde tem volume de venda, tem uma galera que está tudo posicionado aqui, ó, esperando o preço se valorizar, o preço subir para ele poder vender o preço caro. Essa é a lógica, né? A gente compra quando tá barato e vende quando tá caro, ok? Então suponhamos que aí os compradores buscou essa região. Então essa região de mômito aqui, ó, a gente pode utilizar para venda. Logicamente, a gente não vai fazer a operação, tocou ali, a gente vai entrar. Não. Tem que ter um contexto, tá? Padrãozinho, movimentação, é onde a gente vai começar a entrar com o assunto do mômito. É onde que entra o assunto do mômito agora. O preço chegou na resistência aqui, ó. Ó. O preço chegou na resistência. Primeira coisa que o preço tem que fazer para você poder utilizar esse padrãozinho. Sinal, tá? Sinal de rejeição. Como que eu vejo o sinal de rejeição? A vela, os compradores, se eles travar na resistência, eles têm que deixar pelo menos um pavio na parte de cima. Ó, esse pavio na parte de cima e o corpo travado na linha de resistência significa rejeição de alta, tá? Então, primeiro ponto que vocês têm que identificar antes de começar a entrar num suporte de resistência, identificar pavio de rejeição, tá? Então, no vela-vela, tem uma literatura de travamento de vela no suporte de resistência, que a gente chama, tá? Esse travamento, ele praticamente é isso aqui, ó. Quando eu falo travamento, é o corpo travado na linha de resistência e o pavio de rejeição na parte de cima. Tá? Então, o travamento é aquela vela que vem subindo, né? Ele vem numa perna de alta, aí ele sobe, 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 sobe e trava aqui, ó. Ou suponhamos, ele passa um pouquinho direto, depois desce e recua, travando o corpo e deixando o pavio na parte de cima, ó. Isso aqui é um travamento, tá? Numa zona de resistência e suporte. Isso é um sinal, tá? Quando a vela trava e termina travado numa resistência e suporte, é um sinal de possível movimento de reversão de cor.
ou tendência. Não, tendência, não vamos falar tendência, mas reversão de movimento. Vai entrar movimento de venda, tá? Então isso aqui é o primeiro sinal. Travamento do corpo e pavio de rejeição na parte de cima. Ah, mas se o gráfico estiver descendo de baixa, é a mesma coisa de baixa, tá? A vela tem que travar no suporte e deixar o pavio de rejeição. Então, o pavio é essencial analisar. Ok, primeiro ponto já foi identificado, que é os pavios de rejeição. O preço chegou, travou nessa resistência, aonde tem volume de venda, ou seja, aonde tem uma galera tudo esperando o preço tocar nessa região para poder vender. Então imagina que o preço tocou nessa resistência, aonde tinha a galera posicionada. Aí essa galera falou assim: ó, rapaziada, olha lá, o preço subiu. Vamos vender, vamos começar a vender. Aí imagina aqui, ó, vários bancos, instituições gigantescas, tudo vendendo preço ao mesmo tempo. Por quê? Por que eu falei banco, instituições? Porque hoje as baleias do mercado são isso: grandes bancos, bancos globais, instituições, certo? Empresas gigantescas. Então, se eles entrar com um volume gigantesco lá para venda, eles vão derrubar o preço, né? O mercado ele trabalha baseado nisso. Se muita pessoa começa a vender o preço cai. Se muita pessoa começa a comprar o preço sobe. Ok? Então imagina que na hora que essa vela deixou esse pavio de rejeição na parte de cima, e lembrando, quando a gente encontra uma vela aonde o pavio acaba sendo muito longo, isso é sinal de pressão de venda entrando para baixo, ok? Então, por isso que o pavio na parte de cima representa rejeição de alta. Se é um pavio na parte de baixo, representa rejeição de baixo. Aqui vê, tipo aqui assim, ó. Se fosse um pavio na parte de baixo aqui, ó. E suponhamos que essa vela aqui é vermelha. Então, isso representa pressão de compra, tá? Pavio muito longo na parte de baixo representa pressão de compra, rejeição de baixo. Pavio muito longo na parte de cima representa pressão de venda, rejeição de alta. Ok? Então, perfeito. Então, voltando aqui na literatura. Então, após o gráfico começar a subir, após os compradores começar a dominar o movimento, eles começaram a subir para a direção da resistência lá, aonde tinha aquela galera posicionada. Aí o preço travou. O preço travou numa zona de resistência, deixando um pavio de rejeição. É o primeiro sinal já que o gráfico pode reverter. A próxima vela que nascer, a gente vai sempre esperar a próxima vela. Então a próxima vela, ela pode ser o seguinte, ó. A próxima vela pode ser uma vela ou de Harami, ok? Ou pode ser, vamos fazer uma outra demonstração aqui, ó, uma vela de engolfo, de baixa. Ok? Pode ser tanto um Harami, Harami é isso aqui,
e o engolfo é isso aqui. Então, a gente vai esperar 3 movimentos. A gente vai utilizar 3 movimentos. Movimento 1, que é a vela número 1. Vela de Harami, ó. Aqui foi uma vela de Harami, então, ó. Veio a primeira vela da reversão nessa resistência de mômito, aonde tem uma galera, onde eu falei para vocês que tinha uma galera de vendedores esperando o preço tocar ali para eles poderem vender ao mesmo tempo. Então eles começaram a vender ao mesmo tempo. É como se o Bitcoin tivesse explodido de novo. Ó, vamos supor que o Bitcoin explodiu novamente. Foi lá para o topo máximo. Aí a galera que está naquele topo máximo esperando o preço chegar lá, a hora que o preço tocar ali, eles vão começar a vender. Por quê? Eles vão vender caro. Então, essa é a intenção. Então, o preço veio subindo aqui, ó. Começou a subir forte, ou seja, o preço começou a ficar caro. Chegou numa resistência aonde tinha volume de venda, ou seja, tinha uma galera posicionado, esperando o preço tocar para vender aquele preço caro. Então eles começam a vender em massa, eles começam a empurrar o preço para baixo. É onde começa a vir o primeiro movimento, a primeira vela. Vela número 1. Vela de comando. Ó, vocês vão olhar aqui, ó. A gente vai fazer a ilustração do Harami. Então o Harami de baixo está aqui, ó. Só olhar aqui na tela aqui, ó. Deixei aqui do lado aqui para vocês verem. Harami, ó. Primeira vela. Vela de comando. Tá vendo? Primeira vela, vela de comando. Segunda vela, vela de confirmação. E a terceira vela, vela de gatilho. Então, ou seja, ó, veio a primeira vela aqui, ó. Harami. Aí a gente vai esperar a segunda vela aparecer. A segunda vela, ela tem que ser forte, mostrar força. Tá? Ela tem que mostrar força na direção. Então, ó. Segunda vela. Confirmação. Ela vai estar te confirmando que a terceira vela tem a probabilidade de respeitar o padrão de Harami. Então, por isso que a gente espera a primeira vela como uma vela de comando, a gente espera a segunda vela como uma vela de confirmação e a segunda vela confirmando, a probabilidade da terceira vela ser da mesma cor e continuar o movimento é grande. Então, por isso que tem que ter uma confirmação. Por isso que existe a segunda vela de confirmação. Por quê? Se ela não terminar da mesma cor, vamos supor, apareceu o Harami. Apareceu o Harami. E a segunda vela terminou verde, a gente entende que o Harami não vai rolar, não vai acontecer ali. Não foi confirmado. Então não tem um porquê a gente querer esperar operar ali. Entendeu? Então a gente já sai fora. Mas agora a segunda vela confirmou, aí sim a gente sabe que tem a probabilidade de rolar uma operação ali naquele padrão. Ok? Então vamos lá. Segunda vela. E a terceira, a gente entra a favor do movimento, tá? Entra a favor do movimento. Ok? Então, eu expliquei bem detalhado, devagarzinho aqui, essa teoria, para vocês poderem compreender. Lembrando, essa aula aqui eu estou deixando bem explicado, porque eu vou subir ela lá no canal, tá? Lá no nosso canal, e vou deixar essa aula liberada lá para todo mundo que está assistindo, tá? Então, por isso que eu estou fazendo bem mastigado mesmo, bem estilo iniciante, porque tem uma galera aqui já do meu grupo que já está cansado de ouvir isso,
tá careca de ouvir isso, já sabe disso, mas beleza. Essa parte teórica aqui deu para compreender. Eu sei que muitos aqui não vai compreender de primeira, porém, depois vocês indo lá no canal, vocês vai poder estar assistindo a aula novamente e conseguir ver com calma, tá, galera? Então, ou seja, às vezes você não vai aprender na primeira, aí às vezes você vai ter que ouvir a segunda. Se você for uma pessoa muito boa e esperta, de primeira você já pega ali, já memória, já entende. Se for aquela pessoa que demora um pouco para compreender, às vezes ela vendo ali uma vez, duas vezes já consegue entender. Aí se for aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, vendo umas 3 vezes ali, repetindo, você consegue entender, tá, galera? É tudo questão de paciência. Então, vamos lá. Essa parte aqui, ok. Ficamos bem compreendidos. Então agora eu vou tirar a tela aqui, a gente vai pegar o gráfico, tá? O mômetro a gente já sabe como identificar o mômetro, tá, galera? Lembrando, o material tá lá no meu perfil. Quem não tem material ainda, tá, galera? Vocês correm lá no meu perfil, visita, fixado, e aqui vocês vai ter informação do material, então, tá, galera? Então aqui, ó, o material completo para você estar estudando. Depois, se vocês quiserem acompanhar, por isso que a gente vai utilizar ele aqui no vídeo, tá? Para quem tiver o material poder acompanhar junto com o material, para a pessoa poder aprender mesmo realmente, tá, galera? Então, o material ele serve para isso, para você ter ali, é como se fosse um guia, para você ter uma certeza a mais que realmente é aquilo, beleza? Então, esse material aí, antes que muitos perguntam, lá no meu perfil tem o material, ou vocês podem me chamar no suporte nesse número fixado aí na tela. Então, vamos lá. Vamos no gráfico. Vamos começar a pegar uns exemplos no gráfico, tá, galera? Vamos começar a pegar um exemplo no gráfico. Deixa eu achar aqui um par legal. Aqui, ó, Nilton Silva. Obrigado pela rosa, meu parceiro. Muito obrigado pela rosa. Ó, olha aqui, ó. Galera, eu gosto dessa corretora, tá? Essa corretora aqui é a Binola. Lá no meu perfil também, lá na página de visita que eu mostrei para vocês, tá, galera? Lá tem, ó, a corretora que a gente utiliza para estudo, tá? Eu gosto muito dela porque ela respeita bastante esses operacionais que eu ensino vocês, tá? Ó, e depois vocês correm lá que o canalzinho tá aqui, tá, galera? Para vocês poderem ter acesso ao canal lá. E essa aula vai estar lá na plataforma lá, vizinha. Fechou? Então eu gosto dessa corretora, galera, porque ela respeita bastante esses operacionais aqui, o mercado ATC. A gente está operando no mercado ATC, tá, galera? Então eu gosto bastante dela, porque eu já entendo de uma movimentação dessa corretora OTC aqui. Então eu opero nela faz 2 anos, então eu já conheço bastante quando ela vai fazer a movimentação certa e quando não. Então olha aqui, ó, a gente está nesse par aqui, correto? Primeiramente, a gente está numa tendência de baixa, ó. O gráfico está fazendo topos abaixo de topos. Positivo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Primeiro, de baixa. Segundo, topos descendente. Terceiro,
Se o gráfico tem uma tendência de baixa e o gráfico está fazendo topos abaixo de topo, a gente sabe que a força maior está nos vendedores. Então, quando você identificar, lembrando, tá, galera? Quando você identifica topos abaixo de topo, isso é figura gráfica, tá? Vamos pôr aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Isso é figura gráfica. Então, ok. Quando você identifica topos abaixo de topo, isso mostra que os vendedores estão dominando o movimento. Ou seja, entre os compradores e os vendedores, você vai conseguir identificar quem tem mais força no movimento. Os compradores ou os vendedores? Os vendedores, porque ele vem fazendo topos abaixo de topo. Então, beleza. Aí, ó, aqui, ó, tá vendo essa sequência de várias velas da mesma cor aqui, galera? Ó, olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó? Ó, vela número 1. Vela 1. Abertura do lote. Lembra? Então, vela número 1 tá aqui, ó. Qual que foi a última vela do movimento de queda? Essa grandona aqui, ó. Então, ou seja, ó, vamos numerar todas essas velas aqui, ó. Olha, nem na minha mentoria eu expliquei tão detalhado desse jeito, hein, pra galera, hein? Aproveita aí que isso aqui, hoje eu tô numa... Hoje eu acordei numa paciência, hein? Tem dia também que eu não tenho paciência pra nada, viu, galera? Tem dia quando eu vou explicar, eu explico já só o basiquinho mesmo, resumido, pronto. Mas tem dia também que bate a vontade de... A gente já explica começo, meio e fim. Ser humano, né, galera? Ser humano, infelizmente, é desse jeito. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Tem dia que você tá animado, tem dia que você não tá. Tem dia que você tá na disposição, tem dia que você não tá. Então, isso entra a questão do controle emocional. Tem dia que você tá bem no mercado, tem dia que você tá ruim. Tem dia que você tá acertando as operações, no outro dia você já tá ruim. Tem dia que você tá seguindo o gerenciamento, no outro dia você já está saindo fora. Tá? Então, isso tá todo momento. O ser humano, infelizmente, é isso. Então, olha, a nona vela, tá? Vela número 9. Fechamento. Então, aqui, ó. Aqui ficou registrado um suporte, ó. Tá vendo? Fechamento. Vela 9. Fechamento. Então, olha lá, ó. Vela número 1, abertura. Vela 9, fechamento. Então, ou seja, aqui em cima, galera, ó, vou puxar um caixote de mômito. Olha lá, o preço está buscando essa região exatamente agora. Ó. A gente vai operar agora para ficar bonito esse vídeo, ó. Duro que a gente está em M1, eu quero deixar bem explicado para vocês entenderem, ó. Ó, se deixar uma vela de fraqueza aí, olha o pavio, galera. Olha o pavio que eu falei para vocês, ó, pavio de rejeição. Já tá deixando pavio de rejeição, ó. Olha o pavio. Observou o pavio? Então pronto, ó, marquei de vermelho para vocês entenderem, tá? Isso aqui é uma resistência, ó. Essa área aqui é uma resistência.
E o preço está exatamente nessa resistência, ó. Olha o pavio que eu falei para vocês. Olha o corpo travado na linha. Beleza. Essa vela está travada uma resistência. Essa resistência tem volume de venda aqui, ó, força de venda, ou seja, vendedores posicionados aqui nessa região, ó. Tem vendedores empurrando o preço para baixo. Então, olha só. Agora tudo depende do movimento, tá? A vela tem que fazer movimento de rejeição. Os compradores têm que perder interesse em subir, tem que começar a perder força, tá? Como que a gente identifica isso? Olha só, é muito simples. Tá vendo que a vela começou a subir aqui, ó? Ela subiu aqui, ó. A primeira vela, ó. Primeira vela, segunda, terceira, quarta, quinta. Olha aqui, ó. A primeira vela de compra foi forte. A segunda também foi forte. A terceira também foi forte. Chegou na quarta, começou a perder força. Começou a deixar pavio na parte de cima, começou a ficar fraca. A vela número 5, ó, já confirmou também, ó. Tô ficando fraca. É como se os compradores falando, ó, eu tô perdendo força nessa alta. Então, as velas começou a diminuir, já é sinal que os compradores estão perdendo força. Então, vamos aguardar aqui, ó. Ó, tornou a ter força novamente, tá, galera? Entrou força novamente nos compradores. Então, beleza. Deixa eles se movimentar. Agora a gente tem que procurar outro mômito, galera. Outro mômito, ó. Por que a gente tem que procurar outro mômito? Porque já foi rompido aqui, já, ó, rompeu. Ou seja, o mômito, galera, ele só funciona quando o preço está abaixo dele, tá? Se o preço estiver trabalhando abaixo dele, a gente usa o mômito ao favor. Mas aqui, ó, o preço já rompeu. Então, ou seja, a força de venda, ela está para cá, ó. Tá vendo? Então a gente não usa mais esse mômetro. Esse mômetro aqui, ele tá descartado aqui pra gente por enquanto. Agora, caso futuramente, olha só, os vendedores decidem voltar lá, ó, vamos supor que ele começou a descer e voltou lá para a região, ó. Imagina que ele fez um falso rompimento e voltou lá para a região dos vendedores, ó, aonde tem força de venda, tá? Aonde tem força de venda aqui. Aí sim, tá? Aí sim, se o preço vier fazer um pullback aqui, a gente pode usar essa venda ao nosso favor, ó. Tá? Aí sim a gente utiliza esse mômetro novamente ao nosso favor. Mas se o preço estiver acima dele, não tem o que fazer. Então a gente faz o que agora? A gente procura novos mômetros, novas regiões de mômetro. Ó, novas regiões de mômetro. Lembrando, regiões de mômetro são sequência de várias velas da mesma cor. Ó, aqui tem uma região de mômetro, ó, aqui tem um suporte. Aqui atrás, ó, tem duas velas aqui, ó. Tem uma suporte não, uma resistência. Resistência fica na parte de cima, suporte na parte de baixo, tá, galera? Só que é o seguinte, quanto maior foi o lote, ó, quanto maior for o lote de várias velas da mesma cor, mais forte ela representa. Ok? Quanto mais for maior aqui, ó, quanto mais elas tiver, tipo aqui, ó. Vou marcar isso aqui e vou explicar para vocês, ó. Até agora tá dando para compreender, galera?
Maravilha, maravilha. Osvaldo. Como faço para fazer uma marcação de rompimento? Aqui, ó. Igual aqui, ó. Aqui rompeu, não rompeu? Nosso... A gente não tinha marcado aqui essa resistência, ó. Rompeu, ó. Então aqui você poderia puxar uma linha aqui, ó. Você puxaria uma linha aqui. Deixaria essa linha aqui. Caso o preço futuramente viesse buscar aqui, ó. Poderia utilizar ela para operar, dependendo da forma que o gráfico chegar. Tá? Então, dessa forma aqui que você identifica, ó. O preço passou direto. Aqui tem uma resistência. E outra. Eu entendi um pouco a sua pergunta, tá? Mas eu vou te explicar aqui bem mais detalhado, ó. A resistência e o suporte é o seguinte. Resistência é tudo que está na parte de cima do gráfico. Então, é como se fosse o teto da sua casa. O suporte é como se fosse o chão da sua casa, é o fundo do gráfico. Então, toda vez que os compradores sobem para buscar uma resistência e ele rompe essa resistência, se ele romper essa resistência de baixo para cima e ele voltar novamente lá, essa resistência vira suporte, ok? Então, a parte de baixo ele é resistência, parte de baixo é resistência, parte de cima suporte. Então, isso é automaticamente. O preço rompeu, passou direto da resistência, automaticamente a resistência vira suporte. Isso é a mesma coisa com o suporte. Se aqui embaixo tiver um suporte, ó, e os vendedores vêm descendo e passar direto, na hora que ele subir para testar essa região novamente, aqui é uma resistência. Resistência. Par de cima, suporte. Ok? Então, isso é uma coisa bem básica, bem básica. Eu acredito que toda pessoa que está começando no mercado, a primeira coisa que ele deve aprender ou aprende é isso. Diferenciar quando o suporte vira resistência e etc. Olha lá, galera, ó. Olha onde que o preço tocou e reverteu, ó. Justamente na linha que eu marquei, ó. Justamente na linha que eu marquei. Olha lá, ó. Tá voltando para dentro da região, hein, galera, ó. Tá voltando para dentro da região, ó. Então aqui tem uma linha de... Vou marcar aqui, ó. O preço tá voltando aí, ó. Tem um suporte aí. Tá tocando esse suporte nesse exato momento. Galera, aqui no material tem todas... Tá bem detalhado. O material, ele é bem completo. Ele é bem detalhado, bem explicado. E não é difícil de você entender, tá? Não é aqueles conteúdos que acaba embaralhando a cabeça da pessoa, dificultando ela entender. Então, é coisas bem simples e resumidas, tá? É simples e direto ao ponto. Então, aqui não fica muito difícil para a pessoa conseguir entender. Olha lá, galera, voltou. Voltou para a região que eu falei, ó. Tá vendo? Então, ou seja, aqui, ó, eu posso usar essa força de venda ao meu favor.
Então eu vou esperar o que agora? Eu vou esperar vir alguma vela verde. Alguma vela verde de correção, tá? Que seria uma vela de pullback. Vamos supor aqui, ó, vela de pullback. Toca aqui, ó. Aí eu vou esperar o quê? Fazer ou um padrão de engolfo de baixa. Vou esperar a segunda vela vir e a terceira eu opero a favor. Ok? Bem simples, é o básico, tá? O basiquinho é isso aqui. A gente tem que esperar alguma vela verde agora, que é uma vela de descanso do mercado. Até agora só veio vela vermelha. Tá vendo aí? Lembrando, olha o mômetro vendedor aqui, ó. Esse mômetro aqui, galera, está fazendo força para baixo aqui, ó. Imagina eles fazendo pressão para baixo. Aqui atrás também tem outro, galera, ó. Ó, aqui atrás tem outro. Tem outro, ó. Então, ou seja, ó, essa região inteira aqui, ó, os vendedores estão dominando. Eu marquei somente esse aqui, galera, porque é o maior de todos, ó. De todos que eu marquei, qual que vocês acham que é o maior? Ó, vou numerar os lotes aí, ó. Então vamos pôr aqui, ó, lote 1, 1, 2, 3, 4 e o quinto. Qual desses aí vocês acham que é o mais forte dessa região aí, ó? Na região que eu falo é isso aqui, galera, ó. Dessa região aqui, ó. A número 5, né? Então você vê que a gente tá bem claro que a número 5 tá tendo muito mais força. Então olha só. Olha lá a vela de cor oposta, já veio. Agora é o seguinte, agora a gente tem que identificar padrãozinho, tá? O padrão agora de engolfo Harami, que é o que a gente vai estar utilizando. Ó, ele tá fazendo um pullback. Após o rompimento, o preço veio descendo, ó, veio descendo, rompeu o suporte, automaticamente o suporte virou resistência, o preço está indo tocar na resistência e tudo que toca na resistência, o preço faz o quê? Desce, tá? Então a gente vai esperar acontecer, olha lá, ó. Aconteceu o toque, então a gente não vai entrar de vez aqui, ah, tocou, vou entrar. Vamos aguardar. Vamos fazer o padrãozinho aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. Vou pôr aqui na frente aqui, ó, no material. Galera, ó, esse material aqui tem bastante gatilho, tá? Bastante gatilho da mesa operacional, bastante gatilhos informativos que funciona, tá? Tudo detalhado para vocês no e-book. Ó, Harami de alta, Harami de baixa, beleza. Já tá aqui na tela, ó. A forma que eu estudo com a galera é desse jeito. A gente abre o material, deixa o gráfico de lado aqui e a gente vem pegando a teoria no material, ó. Vamos aguardar aqui então. Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein, galera. Ó, o preço tá rompendo de novo, hein? Tá passando um caixote vermelho, hein? Galera, é demorado para aparecer oportunidade? É, mas quando aparece é certeiro, tá?
Ó, esse preço eu acho que vai subir, hein, galera? Acho não, ele vai subir. É o seguinte, ó, o preço tá dizendo que ele vai subir, galera, não vai descer, tá? Ó, o preço tá fazendo fundos acima de fundos, ó. Tá numa tendência muito forte de alta. Aqui tem uma LTA, ó. Canal, aqui tem um canal de tendência, ó. Aqui tem uma LTA também, ó, que eu puxei aqui, ó. Isso aqui são linhas de tendência do price action, tá, galera, ó. Então aqui, ó, isso tudo tá dizendo que o preço vai subir, ó. Ó, vai tocar nessa linha branca, eu vou pegar uma compra. Ele vai subir lá na linha vermelha, lá em cima, ó. Ele vai querer subir lá na linha vermelha, lá em cima, para buscar esse alvo aqui em cima, ó. A movimentação dessa vela aí é buscar esse alvo aqui em cima. Que é uma liquidez. Ó, retração pagou. Ela vai subir lá em cima ainda, hein, galera? Ela vai subir lá pra cima. Ó, vou fazer um vela-vela. Ela vai subir lá pra cima ainda, hein? Vou continuar comprada aqui, tá, galera? Olha aqui, ó. Aqui tem uma linha de tendência, tá? Ó, uma micro linha de tendência, ó. Tá vendo que o preço veio aqui, ó? Toca aqui, sobe. Toca aqui, sobe. Ó, tocou aqui de novo, ó. Ele pode querer subir. Olha lá, ó. Vai buscar a linha vermelha como alvo. Ó, certeira, galera. Eu falo, demora, mas essa foi, hein? Qual é essa operação? Aqui foi continuação de fluxo, irmão, tá? Aqui a gente pegou uma continuação de fluxo a favor do movimento. Ele tinha alvo para buscar, que era essa linha vermelha. O preço sempre trabalha buscando liquidez, ou seja, topo e fundo, tá? Então o preço veio aqui, ó, desceu aqui embaixo, buscou fundo, agora ele subiu lá para buscar topo. E eu operei a favor desse movimento aí, ó. Você tá no mesmo gráfico que eu? O mesmo gráfico que eu, não. Você tá na mesma corretora? Ô, galera, aqui, galera, eu não fico falando muito o nome dos pares aqui, tá? Uma porque eu tenho que evitar a questão das diretrizes do TikTok, para mim não ficar tomando muito advertência. E também porque a aula aqui, galera, é aula de ensinamento, tá? Então, eu não fico falando os pares justamente para a galera não ficar perdendo o foco de querer ficar pegando operação junto comigo. Eu entendo que às vezes a pessoa acaba pegando, querendo aproveitar a oportunidade de pegar operação junto comigo, mas aqui a gente está estudando, tá? Então a probabilidade de erro aqui é grande. Não é só acertar, não, tá? Então, mas não é também porque eu entendo que a gente vai pegar um monte de vitória atrás da outra aqui, não, tá? Então a gente está estudando. E outra coisa também, tá, galera? Os meus estudos que eu faço aqui no TikTok são estudos na conta demo, tá? Eu estou na conta demo, ó. É porque não aparece aí, ó, mas eu tô na conta demo aqui, tá? É conta demo, não é conta real. Então, ou seja, galera, isso já é padrão. As minhas aulas lá no grupo, os meus alunos já sabem que aqui é só a conta demo.
Aí a pessoa aprendeu, depois ela quer aplicar na conta real, aí ela vai lá, faz a operação, beleza. Mas caso contrário, eu já deixo avisado. Quando a gente estiver estudando, se a pessoa ficar querer teimar de pegar a operação, né, junto, aí a consequência é dela. E também é o que eu falo, acaba tirando foco. Então, em vez de você ficar focado na teoria, aprender a literatura da teoria, você vai ficar preocupado em querer pôr uma grana no bolso. Então, você vai já perder o foco ali do negócio. Então, por isso que às vezes eu já até não deixo mostrar os par que eu tô, não fico falando muito, beleza? Mas não tem problema eu falar, tá, galera? Não tem problema. Aqui no momento a gente está no gráfico do Euro JPY de 1 minuto. O foco aqui é levar o conhecimento teórico para vocês, tá, galera? Vocês entenderem de vez, pelo menos o básico ali do arroz e feijão, simples, para vocês aí que muito pega, que ainda depende de sala de sinal, fica pegando muito sinal, tá cansado de depender de trader para ficar operando, tá? Então o básico, com esses básicos aqui, vocês começam a gatinhar sozinhos. Quantos anos? Eu tenho 3 anos de mercado, 3 anos e 4 meses. Mais um conhecimento de trader de 5. Eu costumo falar, né? Eu tenho 3 anos de experiência no mercado, mas eu tenho um conhecimento de 5 anos, vamos dizer assim. Por que, que eu falo isso, galera? O tanto que eu estudei esse mercado, eu sempre falo, né? Deixo isso bem claro, que ano de 2023, galera, eu tirei o ano só para estudar esse mercado, de janeiro a dezembro. Então, eu fiz um propósito comigo que eu não ia ter uma vida social durante um ano. E durante esse um ano eu ia me dedicar ao estudo nesse mercado. Então, 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu fiz um propósito onde meu tempo, maior tempo era só o estudo. Então, ou seja, não saía, não curtia, não saía, final de semana chegava, não saía com os amigos, não saía com família, não viajava, não fazia nada, era só trabalho, casa, estudo. Então, o meu maior tempo se dedicava ao estudo. Então, eu costumo falar que eu atrasei um ano da minha vida para mim se adiantar 2 anos. Então, por isso que eu falo que eu tenho 3 anos de mercado, porém eu tenho 2 anos a mais de conhecimento, ou seja, 5 anos. Tá? Então, o pouco de tempo que eu tenho de mercado, eu tenho um conhecimento muito elevado porque eu consegui fazer esse propósito, né, galera? Fiquei um ano intocado, praticamente dentro de uma caverna, sabe? O modo caverna. Sabe quando vocês. Galera, sabe quando você ativa o modo caverna? O modo caverna, você sabe como que é ativar o modo caverna? O modo caverna, galera, é você se fechar para o mundo tudo, para tudo. Prazeres, curtição e etc. Tá? Tudo. E se dedicar numa coisa só, numa ambição que você tem. Então você fica um modo caverna, ou seja, você só fica dentro de casa. Eu não saía nem para comer um cachorro quente na esquina, galera. O maior tempo eu estava na frente do computador estudando, estudando. Nesse período fiz 3 mentorias, no período de 2023 de estudo. Participei de vários eventos, networks. Então foi um ano que eu só tirei para mim ganhar conhecimento, buscar conhecimento, fui adquirindo, adquirindo. Dentro desse um ano consegui desenvolver o meu material, que é esse material que a gente está estudando. Então, ou seja, não foi só apenas um ano que eu estudei. Então, praticamente depois que eu finalizei esse um ano, foi onde que eu vi que eu me adiantei 2 anos. Ó, a gente está no mesmo par ainda. Quando será a sua próxima live? Irmão, eu não tenho um cronograma fixo, tá, das lives aqui. Mas para você não estar perdendo as lives, você pode fazer parte lá da minha comunidade, lá na sala de estudo, galera. Eu não falei para vocês ainda, tá? Mas vai lá no meu perfil depois ou agora depois você sair aí da live, tem um link fixado lá no meu perfil, ó. Clica lá no link que vocês vai ser direcionado na página principal aqui, tá?
Na página principal tem a sala de estudos, ó. É só vocês clicar aqui que vocês vai ser direcionado à página lá da minha sala de estudo. É totalmente gratuito. Lá vou receber vocês, vou passar as instruções de como funciona os estudos lá. E é o seguinte, galera, que nem hoje. Hoje estava programado para a gente fazer uma live aqui no TikTok. Mas eu geralmente eu tenho feito muito aulas particular, tá, galera? Eu tenho dado muito aulas particulares, então eu não consigo fazer live à noite junto com a galera do TikTok, tá? Porque para quem não sabe ainda, galera, eu não vivo do mercado ainda, tá? Então, ou seja, eu não passo maior tempo na frente de um gráfico. Eu tenho o meu comércio, eu trabalho, sou autônomo, então de segunda a sexta, a minha rotina é como se fosse um CLT. Eu tenho horário para entrar e sair, que é o meu comércio, então há horário de abrir e fechar. Então, galera, depois das 18 horas, eu se dedico ao estudo. Querendo ou não, isso aqui não é um estudo mais, isso aqui é um trabalho já, né? Estudo já passou do tempo. Hoje eu uso o trade para trabalho. Eu crio conteúdo, ensino pessoas, vendo também meu tempo para ensinar pessoas particularmente, certo? E lá dentro do grupo, galera, lá dentro do grupo tem bastante pessoas. Tem alguma galera lá que fez a mentoria. Eu fiz uma mentoria em janeiro, galera. Em janeiro eu abri uma mentoria e a maioria da galera tá tudo lá. Mas esse grupo, tá? Vocês clicando aqui, esse grupo é uma nova turma, tá? É um grupo de uma nova turma que eu estou criando. Opa, olha aqui, ó. Olha essa fraqueza aqui, galera. Isso aqui vai ser uma venda, hein? Vamos só esperar confirmar, mas aqui vai ser uma venda. Meu Deus, que região linda. Ó, se essa vela travar nessa linha branca, rompeu, hein? Rompeu não, ó. Tá ainda na resistência. O preço ainda está na resistência, hein? Se esse preço travar nessa resistência aqui, meu amigo, ó, olha aqui atrás, galera. Por que eu tô falando, ó? Olha aqui atrás, o tanto de pavio, ó. O tanto de toque de pavio que tem aqui, ó. Isso aqui é toque de retração, zona de defesa. Essa zona de defesa aqui, ó, tá defendendo essa região aqui, ó. Então, se esse preço começar a mostrar aí, ó, será que ele vai fazer um harami de baixa, galera? Ó, ele vai fazer um padrão de força fraqueza, ó. Fez um martelinho travado na resistência. Eu vou pegar uma venda. Ó, tá segurando, tá amarrando demais, hein? Se essa vela terminar vermelha, ó, e não vai terminar vermelha. Hoje o OTC tá um. O OTC hoje tá um nhenga-nhenga, hein, galera? Rapaz, o OTC hoje tá demais.
Ó, lá em cima, lá atrás, ó, tem outro topo. Ele tá querendo buscar os outros topos lá em cima, ó. Tem um topo aqui. Tem outro topo aqui. Tem outro topo aqui. Ó, tem 3 linhas para ele buscar, galera. Ó, ele tá começando a rejeitar agora, ó. Olha aí, tá começando a rejeitar agora. Tá começando a rejeitar agora. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos esperar a primeira vela vir. Vamos esperar a segunda vela vir. Olha só, ó o gráfico já querendo manipular minha operação, ó. Olha aqui, ó. Cadê o pavio da vela? Cadê o pavio da vela? Olha aqui, ó. Parece que o gráfico já sabe que eu vou operar aqui, ó. Ele já tá querendo confundir já as minhas vistas aqui, ó. Então, olha só. Vou atualizar. Cadê o pavio dessa vela, hein, meu Deus, ó. O Heitor não pega mais eu não, hein. Olha só, galera. E ela realmente tá sem pavio, ó. Quando a gente atualiza e ela continua da mesma forma, galera, porque realmente a vela, ela tá desse jeito, ó. Totalmente escrota. Aí, galera, ó, próxima vela. Próxima vela, hein, galera, ó. Vou pegar uma. Pera aí, deixa ela se movimentar. Ah, olha só. Olha só o que o gráfico tá fazendo, ó. Ele tá fazendo movimentos probabilísticos, galera, ó. Olha aqui, ó. Ele tá fazendo isso aqui, ó. Verde, vermelha. Verde, vermelha. Verde, vermelha. Verde, vermelha. Ó, verde. A próxima tem chance de ser vermelha. Ó, fica olhando, hein, galera, ó. A próxima vai ser vermelha. Presta atenção, ó. Vou pegar uma venda aí. A próxima vai ser vermelha. Ela vai terminar na cor vermelha, hein? Isso aqui, galera, é movimentos probabilísticos, tá? Isso aqui são movimentos probabilísticos. O gráfico está fazendo um movimento probabilístico. Então, diante dessa literatura, ela tem probabilidade de terminar vermelha essa vela aí, ok? Repetindo novamente, olha o que está acontecendo. Ó, verde, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha. Terminou verde, essa aqui tem que ser vermelha. Entendeu a sincronia? Então olha lá, ó. O porquê que eu saberia que essa vela ia ser vermelha de qualquer forma, de qualquer jeito, com tanta convicção? Por conta dessa literatura probabilística. Ó. E respeito é bonito, tá, galera? Isso acontece de vez em quando, mas é muito assertivo. Bastante assertivo.
A próxima aí pode ser verde, hein? Quer ver? Vamos pegar uma compra aí, ó. Essa próxima vela aí tem chance de terminar verde. Se terminar verde, ó. Terminou verde, a próxima é vermelha. Ó, terminou verde novamente. E a próxima é vermelha, galera. Ó, vamos pegar aqui. Vamos acreditar que essa vela vai terminar vermelha novamente. Se terminar vermelha, aí o gráfico tá bom, hein? Tá fazendo, tá vendo aí, galera, a sincronia de cores, ó. Tá bem nítido. O gráfico ele trabalha desse jeito aqui, ó. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Subiu, desceu. Então agora ele pode descer, ó. Viu aí, galera? Tô indo nessa, obrigado a todos aí, ó. Não perca, tá? Essa aula vai estar lá no YouTube. Fechou? Então, vai lá no meu perfil para vocês acessar o canal nosso lá. Já vou subir essa aula lá para vocês lá. Vai demorar um pouco, tá, galera? Mas até eu fazer a edição, mas amanhã já vai estar lá para vocês assistir. OK? Vai lá no meu perfil, clica no link do meu perfil que vai ter aqui já o link do canal aí, ó, para vocês estar assistindo essa aula de hoje. Fechou, rapaziada? Quem chegou agora, é só ir lá no YouTube para vocês assistir essa aulinha que foi top, tá? Então essa aula aqui foi top. Fica com Deus, galera. Tô indo nessa, o material tá disponível e seja bem-vindo aí quem for querer fazer parte da sala de estudo também. E fui!